Jesus, quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente nessa segunda-feira. É sempre um prazer, sempre um prazer. Como a gente já está percebendo, né? Estamos chegando no final do ano, já bem perto, semana que vem aí entrando no mês de dezembro. E é bom, né? Quem sabe nos traga muita alegria, preparações para o Natal, tudo isso traz energias positivas, né? Então, já nos preparamos para pensar no nascimento de Jesus e em todas as alegrias que Ele nos trouxe, todos os conhecimentos que Ele nos trouxe. A assistência social agora já está preparando as cestas básicas das assistidas. No dia 15 de dezembro, vai ser entregue a cesta de Natal, que é uma cesta especial, porque acompanha panetone, acompanha alguns itens de Natal no conjunto básico, né? E aí entrega também a cesta de janeiro e fevereiro, porque a assistência social em si tira 15 dias de folga e volta a trabalhar para separar material e tudo. Mas as assistidas voltam para o trabalho presencial 1º de março. 1º de fevereiro a gente começa a fazer matrículas e 1º de março começa o trabalho de assistência social com a presença delas. Então, se dia 15/12 já tiver material suficiente para as 3 cestas, que é a cesta de dezembro, a de janeiro e a de fevereiro, elas já levam as 3. Se não tiver, aí quando for em fevereiro a gente entrega a cesta relativa ao 3º mês. Normalmente a gente tem feito isso, né? Mas acreditamos que vai dar para entregar este mês as cestas básicas. Este mês não, mês que vem. Bom, o trabalho de auxílio aos enlutados, eu ainda não tenho informação se ele vai continuar em dezembro e janeiro, mas vocês continuem vendo, quem precisar, o aviso no site do Paz e Amor, tem um aviso,
porque eu não tenho certeza que dia de dezembro eles dão uma parada, né, para o Natal, normal, é igual curso, tá bom? O trabalho de hoje, o capítulo a ser lido do Evangelho vai ser o 24, item 1 e 2. Capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Quem vai fazer a leitura é o Lucas Leite, e também a prece inicial e também a mensagem. A vibração geral vai ser feita pela Marisaura Brocanello, a vibração dos passes também, a fluidificação das águas e a prece final pela Sônia Aparecida. A nossa querida colega Ana Teresa Faceta é a palestrante da noite, é o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Que Deus envolva a todos nós para que possamos levar para os nossos lares muitos pensamentos, sentimentos positivos e cheios de esperança. Uma boa noite. Quando é na minha vez, ninguém ajeita o microfone para mim, né? Boa noite, pessoal. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas coloca-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Acenda a tua luz. Se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Faze por ti mesmo agora, e pelos outros tudo o que puderes. Ilumina-te, e não te faltará claridade no caminho. Reflete a luz que outros souberem refletir. O problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta da luz em ti mesmo. Qual é a tua mensagem? Fala, que o mundo está esperando te ouvir. Vamos então fechar os nossos olhos, inspirar lentamente, expirando também devagar, ouvindo a música, tão bem colocada pelo nosso irmão, e elevando os nossos pensamentos ao mais alto, agradecendo desde logo a oportunidade de estarmos aqui para ouvir mais esse dia de ensinamento e de palavras. Abençoa a nossa irmã, que esses ensinamentos calem fundo em nossos corações e nos auxiliem na nossa caminhada, na nossa jornada de reforma moral, que deve ser constante e incessante. Graças a Deus. Olha a diferença. Uma pequena diferença de estatura. Eu falei, você vai arrumar para mim, né? E ninguém arrumou para ele. Eu senti, quando ele falou a respeito disso, senti aqui dentro, viu? Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos guie as palavras. André era um dos discípulos de Jesus, irmão de Simão Pedro. E ele gostava de seguir o mestre, de vê-lo curar os doentes mais desesperançados e desenganados pela medicina terrena. De vê-lo devolver aos cegos a visão, de restituir a fala aos mudos, a audição aos surdos e fazer aos paralíticos andar. Mas, acima de tudo, André gostava de ouvir as parábolas que Jesus contava ao povo da Palestina.
Histórias simples, histórias educativas, belas, com os ensinamentos profundos. E Jesus, ele contava essas histórias para facilitar a compreensão do que constitui, na verdade, a luta para se conseguir o reino de Deus, que se encontra em nossos corações. Então, muitas vezes, quando a gente pensa no reino de Deus, a gente fala, meu Deus, onde está, né? A gente pensa num local, mas o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E Jesus, através das suas parábolas, ele foi o maior contador de história de todos os tempos. Através das suas histórias, ele queria facilitar para que toda a humanidade entendesse a luta, essa luta interna que nós temos, né, conosco mesmo, de descobrir o caminho a ser seguido, o caminho a ser trilhado rumo à nossa evolução espiritual. E essas histórias que Jesus contava não se destinaram somente aos homens da Judéia, das praias de Cafarnaum ou das colinas de Nazaré. Ele as contou sabendo que ficariam no Evangelho para sempre, para gerações do futuro, para todos nós. E Jesus, quando ele estava aqui na sua tarefa messiânica, aqui no plano terreno, durante o dia ele andava, né, não tinha metrô, tá, gente? Não tinha carro, não tinha nada disso, era a pé. Então, Jesus andava de uma região para outra, de uma aldeia para outra, né, nas cidades, nos bairros, vamos dizer assim, para passar o seu ensinamento de amor e para exemplificar esses ensinamentos. E um certo dia ele estava exatamente nas suas andanças, e aí era seguido sempre pelos seus apóstolos, né, por seus discípulos, e por uma multidão. As pessoas cada vez mais aumentavam o número, querendo ouvir a Jesus. Mas aí ele faz uma parada costumeira para a alimentação, para a recomposição das energias, e o local escolhido foi as margens do Rio Jordão. Jesus se assenta então em uma pedra, e ali ele fecha os olhos e se coloca em meditação. Jesus tinha o hábito da oração. Não é? Ele fazia a oração em todos os instantes. Então, ele fechava os seus olhos, ele entrava em sintonia com Deus, com nosso Pai Criador. E ele permanece assim em meditação. Passado alguns minutos, Jesus abre os olhos e ele fita profundamente, um a um, os discípulos que estavam ao seu redor. O seu olhar reabastecia as energias. E aí a gente para pensar um pouco. Aqui, sentadinho aí, olhando o quadro, é uma representação de Jesus, mas quando nós olhamos para ele conversando, né, para o quadro, a gente percebe que o nosso olhar se modifica, que a nossa feição se modifica. Imaginem ali, ao vivo e a cores, olhando para Jesus e recebendo um olhar amoroso do Mestre. Então, realmente, era uma renovação de energias. E aí Jesus percorre os olhos de todos que estavam à sua volta, que eram os seus discípulos. E ele para o seu olhar firme, lúcido, mais amoroso, no olhar de André. E André percebe ali que Jesus está dando uma abertura para que ele conversasse com o Mestre, para que ele expusesse a ele as aflições que o estavam envolvendo naquele momento. E ele aproveita a oportunidade e diz o seguinte: Senhor, és testemunha do imenso amor que sinto por vós, mas sinto um certo bloqueio que me impede de colocar em prática os seus ensinamentos. Penso naqueles que ainda não atingiram a condição necessária para compreender-lhe e retraio-me, temeroso de os magoar. Este comportamento, às vezes, tem me colocado em situações difíceis, pois tenho me escondido na omissão por inúmeras vezes em que me aparece a oportunidade de praticar os seus ensinamentos. Poderias me esclarecer a este respeito? Então, André sentiu um bloqueio, muitas vezes, de divulgar, de falar sobre o Evangelho de Jesus e de colocar esses ensinamentos em prática. E ele tinha também um certo temor de que, se ele fosse expor o Evangelho de Jesus para algumas pessoas, elas não iriam atender porque não estavam em condições. Aí ele temia magoar aquelas pessoas. E com isso ele perdia as oportunidades de vivenciar, de exemplificar, de praticar o Evangelho de Jesus. E aqui a gente para refletir em nós. Será que em algum momento nós já tivemos esse bloqueio de falar sobre Jesus? Será que nós ainda temos uma
uma certa, vamos pôr entre aspas, vergonha, muitas vezes, de colocar, de falar sobre Jesus? Será que a gente fica muito preocupado com o outro? O que o outro vai pensar se eu começar a falar aqui de Jesus? Não é? Quantas vezes a gente tem até um certo receio de falar, somos espíritas? Com receio do que o outro vai pensar, problema do outro. Não é? E com isso, com esses bloqueios, não era só André. Nós temos também isso. E aí a gente perde as oportunidades que André perdeu de exemplificar, de praticar o Evangelho de Jesus. Mas Jesus, ele compreendia as aflições dos seus discípulos, como entende as nossas também. E olhando amorosamente para André, ele começou a falar sobre os deveres e obrigações e a responsabilidade de todos aqueles que pretendem seguir a Jesus. Porque a partir do momento em que a gente entende a proposta dos ensinamentos de Jesus, não dá para deixar de lado. É uma responsabilidade maior. E aí Jesus disse para ele o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem tampouco se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, para iluminar a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, que glorificam vosso Pai que está nos céus. Mas por que Jesus falava por parábolas, então? O que significa, uma parábola? Parábola significa comparação. É uma narrativa, uma história, que tem por finalidade transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. São alegorias de preceito moral. Jesus, quando ele estava divulgando os seus ensinamentos, ele tinha a preocupação e o cuidado de que todos pudessem entender realmente a sua proposta, o que ele estava dizendo. E aí, ele, em cada região que ele estava, fosse no mar, no litoral, fosse nos campos, nas cidades, ele procurava transmitir os seus ensinamentos por histórias, utilizando o vocabulário daquela região, as situações do cotidiano, do dia a dia daquelas pessoas, justamente para facilitar esse entendimento. E nós sabemos que quando nós ouvimos uma história, a gente grava melhor, não é? A gente percebe qual é o fundamento da história. Mas Jesus também falava por parábolas, porque o povo, vamos pensar que estamos falando lá atrás, quando Jesus estava aqui. O povo se apegava mais às coisas materiais e não conseguiu enxergar as coisas do Espírito. É lá atrás, tá, gente? Hoje a gente não está apegado à materialidade. Nós já passamos essa fase, não é verdade? Não, não é verdade. Nós ainda somos muito apegados. Nós ainda estamos muito ligados à materialidade. Nós ainda temos muita dificuldade de entender as coisas do Espírito. Nós temos dificuldade, muitas vezes, até de entender que nós somos espíritos, que no momento estamos reencarnados. Então, quando alguém fala assim, eu tenho medo de espírito, você tem medo de você mesmo. Porque todos nós somos espíritos, agora reencarnados, num plano material. E aí é colocado essa questão de que o povo não conseguia entender os seus ensinamentos por estarem muito materializados. Por isso ele se usava das histórias. Eles ouviam, mas não escutavam. Viam, mas não enxergavam. Isso os órgãos físicos. Uma coisa é ouvir com os ouvidos e ver com os olhos físicos. Outra coisa é ver com os olhos e ouvir com os ouvidos do espírito. Hoje, nas vésperas do Natal, como a nossa companheira falou, nós já conseguimos olhar e ouvir com os órgãos espirituais? Nós ainda temos dificuldade, não é verdade? Nós olhamos com o olhar material, a gente olha, a gente já julga, a gente já dá a sentença para aquelas situações. Se nós estivéssemos usando os olhos espirituais, nós não estaríamos julgando ninguém nem nada. Nós já estaríamos num patamar de entender a proposta de Jesus. E os ouvidos, será que eu ouço com o meu ouvido do espírito? Ainda não também, Nós ainda temos essa diferença, mas nós vamos chegar um dia a ouvir e a ver realmente com os órgãos espirituais.
E Jesus, ele usava as parábolas para ensinar realmente, procurando sempre promover as transformações morais dos ouvintes. Então, quando ele falava, mediante uma cura espiritual que ele realizava, o que ele dizia? Vá e não peques mais. Vai, continua a sua vida, mas não caia mais no erro. Não erre mais. Então, ele estava sempre procurando ensinar, com suavidade, com amor, trazendo esperança e alegria a todos aqueles que estavam ouvindo a Jesus. Então, hoje mesmo, se nós abrirmos o Evangelho e formos entender aquela passagem mais difícil, até tem algumas que são mais difíceis de entendimento, se a gente for entender ao pé da letra, na verdade a gente não vai entender a essência do ensinamento de Jesus. Por isso a necessidade de a gente buscar o estudo, para entender realmente o que é que aquela passagem quer nos dizer. Cabe a cada um de nós, a cada geração, traduzir as parábolas de Jesus, os seus ensinamentos, no contexto da sua época. Porque as formas, as comparações, elas podem se modificar, mas a essência espiritual e moral dos seus ensinamentos não se modificam jamais, são eternos. Lá naquela época, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus estava entre nós, ele trouxe verdades espirituais para toda a humanidade que já poderiam ser desvendadas. Com o passar do tempo, hoje, com certeza, quando nós estudamos o Evangelho, e nós somos espíritas através do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma compreensão maior e melhor do que há um tempo atrás. Porque nós já estamos num patamar de entender os ensinamentos de Jesus. Mas, com certeza, por conta do nosso grau evolutivo, ainda existem verdades espirituais sobre as leis divinas que nós não temos condição de entender devido ao nosso grau de evolução espiritual. Então, à medida em que a humanidade ela vai evoluindo espiritualmente, amadurecendo, as verdades espirituais vão nos sendo trazidas. Então, tudo a seu tempo. Mas o que Jesus quis dizer, então, com não pôr a candeia debaixo do alqueire? É uma parábola. Candeia é um pequeno aparelho de iluminação, que é aquele primeiro slide que eu falei para o Wagner que parece a lâmpada do Aladim. Não é? Eu olhei, não adianta, eu olhei e falei, parece a lâmpada do Aladim. Mas é um aparelho de iluminação, onde eles colocaram, vamos falar da vela, né, que é uma coisa que a gente conhece mais, é mais próxima. Colocava ali, né, acendiam para iluminar. Então, candeia é um pequeno aparelho de iluminação. Alqueire, na antiguidade, era uma vasilha de medidas. E velador, um suporte colocado para o alto que ilumina todo o ambiente. Então, nós vamos percebendo que existe aqui, né, um cesto, fora, mas ela poderia estar cobrindo a luz. E Jesus fala exatamente isso. Não se acende uma luz para ficar oculta. Não se cobre uma luz. Como é que a luz está aqui? Como é que a luz está na nossa casa? Está escondido? Está oculto? Não. Está num local onde possa iluminar a todos nós e a todo o ambiente e a todos que ali adentro, não é verdade? Então, Jesus faz a comparação da luz com os seguidores dele, com os seus discípulos, e todos nós somos discípulos de Jesus. Todos nós, todos os discípulos, comparados com essa luz, têm a missão de difundir a Boa Nova, de difundir o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é para uma localidade específica, é para toda a humanidade. Então, para que nós possamos ser essa luz que ilumina, trazendo o Evangelho de Jesus, é para todos os cantos e recantos do planeta. Para todos, independente de raça, de credo, de cor, de classe social. A luz do Evangelho, a luz do amor de Jesus, essa luz interna que todos nós temos, é para ser difundida, divulgada para todos os cantos. Numa linguagem atual, ninguém acende uma lâmpada dentro de um recipiente fechado. Ela deve estar em destaque. O Evangelho é a luz divina, que dá significado e valor à nossa vida. O Evangelho nos conforta, nos alenta, mas mostra claramente que nós devemos trabalhar para o próximo. Então, a cada capítulo do Evangelho, nós temos ali um verdadeiro roteiro de luz para o nosso caminho. Está ali no Evangelho. Tudo que nós devemos saber, entender, colocar em prática para a nossa caminhada evolutiva. Nós sabemos que todos nós somos espíritos, ora encarnados, ora desencarnados. E que todos nós
Deus, quando nos criou com um objetivo comum, isso é para todos nós, que é a evolução espiritual. E nós só vamos conseguir essa evolução espiritual à medida em que nós vamos nos transformando moralmente. À medida em que nós vamos colocando esse Evangelho de Jesus em prática na nossa vida, conosco mesmo e com todas as pessoas. Porque para trabalhar, para divulgar, para exemplificar o Evangelho de Jesus, a gente precisa do outro. Não dá para entrar numa caverna e ficar lá dentro. Tem que ser difundido, divulgado. Nós precisamos da convivência com o outro. Essa convivência familiar, que na maioria das vezes é a mais difícil, não é? É aquela onde nós temos os maiores embates, as maiores aflições, é dentro de casa, dentro do nosso grupo familiar. É ali que nós devemos ser a luz. Se o outro está entendendo ou não, é um problema do outro. Ele vai ter o momento dele. Cada um de nós tem o seu momento de entendimento. Mas a partir do momento em que nós sabemos que nós somos luz, não é? Jesus colocou, vós sois a luz do mundo. É a luz interna. Aí eu vou contar uma coisa para vocês que eu sei que vocês não vão contar para ninguém. Eu gosto de contar algumas coisas que eu sei que não sai daqui. Meu filho do meio, quando ele tinha uns 5 anos, hoje ele tem 39, ele me falou uma coisa, e eu não estava na doutrina espírita, eu era de uma outra religião. Eu estava lendo um livro do Gasparetto, Se Liga em Você. É um livro infantil. Ah lá, a luz passou ali, tá vendo? Isso é muito bom, gente. Esse carinho já faz a nossa luz aqui brilhar mais. Então, o livro infantil, e na capa tinha um menininho, e mostrando aqui a parte do coração com os raios da luz do coração brilhando. Então, o livro é Se Liga em Você. Eu sempre fui professora de educação infantil, então as histórias infantis estavam sempre na minha vida. E aí eu estava lendo em voz alta aquela história para contar na minha sala de aula. Aí meu filho chegou para mim e fez assim, ih, mãe, a sua luz está sempre apagada, porque você está sempre nervosa. Criança de 5 anos. Aí eu parei, eu não era espírita, mas já gostava de ler os livros, né, espíritas. Eu parei para pensar, e é uma verdade, porque quando nós estamos com o nosso coração repleto de tranquilidade, de alegria, de paz, quando nós estamos plenos, essa luz interna, ela reflete, né, no nosso rosto, nas nossas palavras, nas nossas ações. E ao refletir, a gente envolve todo o lugar onde nós estamos. Ele falou dentro da minha casa, então eu não estava sendo luz para a minha casa. E eu parei para pensar, realmente, né, eu ainda sou, mas eu era muito mais ansiosa, nervosa. Quem trabalha em sala de aula que sabe, né, que muitas vezes a gente fica, eu estou vendo algumas professoras fazer assim, né, que a gente fica realmente com a luzinha um pouco apagada de vez em quando, tá? E eu parei para pensar. E é verdade, porque à medida em que a gente está ansioso, nervoso, impaciente, magoado, triste, que luz é essa que a gente pode passar para o outro? Ela realmente está apagada, não é? Então, eu sempre gosto de contar, e eu sei que vocês não vão contar para ninguém, que meu filho me disse isso lá atrás, há 35 anos atrás, mas as crianças, muitas vezes, eles nos falam coisas que nos levam muito à reflexão. Se a gente parar para prestar atenção realmente no que a criança está nos falando, elas nos trazem muitas reflexões. É que na maioria das vezes, né, nós estamos tão ocupados, a gente tem que assistir a novela, agora a gente tem que assistir a Copa do Mundo, a gente tem que olhar o noticiário, e a gente esquece de prestar atenção nos nossos pequenos. E os nossos pequenos, eles têm uma luzinha ali dentro, porque quando eles brigam com um amiguinho, daí a 5 minutos eles estão brincando novamente. Eles não gravam aquilo eternamente. O pai e a mãe gravam, mas as crianças não. Então, quando a gente está com um sentimento, né, meio que negativo, ou totalmente negativo, a nossa luz interna ela apaga mesmo. E a partir do momento em que a gente vai aflorando essa luz, trazendo essa luz à tona, nós vamos iluminando todos aqueles que estão convivendo conosco. Por isso que Jesus fala, vós sois a luz do mundo. Como é que eu consigo essa luz, então? É importante o estudo. É importante realmente nós estudarmos o Evangelho de Jesus. Aqui a nossa casa
de Paz e Amor tem vários cursos, eu já aproveito para falar da Escola de Aprendiz do Evangelho, que vem nos trazer justamente Jesus, ele sai dali do quadro. E aí nos mostra que Jesus está o tempo todo do nosso lado, nos envolvendo com o seu amor, com a sua luz. Então, buscando o estudo, buscando o entendimento das passagens evangélicas, e a partir daí, colocar em prática. É claro que não é do dia para a noite, não é verdade? Nós não vamos conseguir tudo dormindo de um jeito, acordando de outro. Não. Nós temos um tempo, cada um de nós tem um tempo para tudo isso. E o conhece-te a ti mesmo, quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a entender o Evangelho de Jesus, a gente começa a promover a nossa transformação. Muitas vezes até sem perceber. A gente vai se modificando. É aquela autoavaliação. Aquilo que não é fácil fazer a autoavaliação. Descobrir quem nós somos realmente. Perceber se a nossa luzinha está apagada ou está acesa. Em que momentos a minha luz interna se apaga? Poxa, ela se apaga nesse instante. Diante dessa conversa, diante desse tema, diante dessa situação. Então eu vou buscar modificar essa situação e trazendo a minha luz à tona. Né? Então Jesus, a própria luz. Eliminando os nossos vícios morais, à medida em que nós vamos estudando, que nós vamos nos avaliando, nós vamos eliminando esses vícios. E nos revestindo realmente de luz interior, trazendo realmente a nossa luz para brilhar. Como a luzinha azul já acendeu, eu vou encerrar, né? Eu fiz de conta que não vi, mas ela está aí. Eu vou contar uma historinha do fósforo, todo mundo conhece, né, gente? O palito de fósforo, né? E a vela. Certo dia, o fósforo disse para a vela, hoje te acenderei. Ah, não, disse a vela, você não percebe que se me acender, meus dias estarão contados? Não faço uma maldade dessas. Então você quer permanecer toda a sua vida assim, dura, fria e sem nunca ter brilhado? Perguntou o fósforo. Mas ter que queimar, isso dói demais e consome todas as minhas forças, murmurou a vela. Então respondeu o fósforo. Tem toda a razão, mas essa é a nossa missão. Tu e eu fomos feitos para ser luz. O que eu, apenas como fósforo, posso fazer é muito pouco. Minha chama é pequena e curta, mas se passo a minha chama para ti, cumprirei com o sentido da minha vida. E eu fui feito justamente para isso, para começar o fogo. Já você é a vela, tua missão é brilhar. Toda a tua dor e energia se transformará em luz e calor por um bom tempo. Ouvindo isso, a vela olhou para o fósforo, que já estava no finalzinho da sua chama, e disse, por favor, acende-me. E assim produziu uma linda chama. Que todos nós possamos estar sempre com a nossa luzinha acesa, que brilhe a nossa luz. E essa luz se chama Jesus, dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento, no nosso dia a dia. Que brilhe a nossa luz. Tá o quê? Ah, tá. Tá ótimo. Eu sou enorme. Tereza, não fica triste não, mas filho serve para falar as verdades para a gente, viu? De vez em quando eles contam o que a gente não imagina que a gente é, né? E nesse momento nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos conectar com o mais alto, vamos acender a nossa luz, para que ela possa se chegar até Jesus e levar a Ele todos os nossos pedidos, todas as nossas rogativas, pedindo a Ele que nos ilumine, que nos dê força, que nos dê a mão em todos os momentos, principalmente naqueles momentos de mais necessidade. E assim, nós vamos segurando nas mãos de Jesus e vamos chegando ao nosso lar,
nós vamos pedindo a Jesus que visite cada cômodo da nossa casa e que Ele possa abençoar todas as pessoas que ali estão, os nossos familiares, que Ele visite os lares das nossas famílias, levando para aqueles que estão doentes a saúde, a paz, o conforto, para aqueles que estão em desentendimento, a harmonia, a tranquilidade, para aqueles que estão procurando emprego, que Ele possa levar a esperança. E assim nós vamos caminhando com Jesus. Nós vamos pedindo a Ele que visite o nosso prédio, a nossa rua, o nosso bairro, a cidade, que Ele visite o nosso país, levando até Brasília muito entendimento, muita tranquilidade, que Ele possa, junto com Ismael, derramar sobre o nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, a tranquilidade, a esperança, a paz e o entendimento. E que Ele, junto com todos nós, possa visitar a Ucrânia, que está passando por um período tão difícil, num período de inverno, no escuro, sem energia elétrica, sem o gás para aquecer as casas, para que possam fazer a comida. Vamos pedir a Jesus que Ele leve junto com as nossas orações o consolo, a tranquilidade, a esperança e a fé para aquele povo tão sofrido, mas que Ele possa visitar a Rússia, levando ali até Moscou todo o entendimento e também toda a compreensão que todos nós somos irmãos. Vamos acompanhar Jesus em todos os países onde tem imigrantes e visitar o aeroporto aqui de São Paulo, o aeroporto internacional, levando para aqueles 198 imigrantes que ali estão acampados a esperança e dizer para eles que nós somos um povo hospitaleiro e que eles hão de enxergar alguma saída para a sua situação. E neste momento, nós vamos, junto com Jesus, receber o passe que os nossos queridos companheiros se prepararam hoje durante todo o dia. Nós vamos receber esse passe, nos conectando com o mais alto. Nós vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, e nós vamos pedir a Jesus por todos os nossos problemas, problemas físicos, emocionais, familiares, problemas no trabalho, problemas de saúde. E agora uma grande luz se faz no salão. E ela vai descendo sobre cada um. Ela vai percorrendo os nossos pensamentos, fazendo uma grande faxina em nossos pensamentos, trazendo tranquilidade para cada um de nós. Ela vai percorrendo a nossa boca, a garganta, ela vai descendo para os nossos ombros, para os braços, para as mãos, aliviando as dores dos ombros, dos cotovelos, das mãos. Ela vai preenchendo todo o nosso tórax.
ela vai fazendo uma grande faxina em nossos pulmões, em nossos rins, no estômago, no cardíaco, aliviando esta pressão, aliviando e equilibrando a nossa pressão arterial. Essa luz, ela passa pelo nosso fígado, pelo baço, pelo pâncreas, e ela vai descendo para o intestino, fazendo uma grande limpeza em todo o nosso intestino. Ela vai tirando dali todos os nódulos, todos os pólipos, dissolvendo, vai reorganizando o nosso intestino, tirando as dobras que formam, às vezes, de um jeito não muito certo, não muito correto, até o aparelho excretor. E esta luz, ela vai espalhando pelo nosso quadril, aliviando as dores do quadril, descendo pelas nossas pernas, pelos nossos joelhos, chegando até os nossos pés. E as dores vão sendo aliviadas. E agora essa luz, ela vai percorrer toda a nossa coluna. Ela vai colocando a nossa coluna de uma forma ereta, trazendo para cada vértebra o alinhamento e trazendo também uma lubrificação, aliviando as dores, principalmente da lombar, e ela vai subindo até a nossa nuca e aliviando esta dor, ela vai descendo novamente até chegar ao aparelho excretor e chegar até os nossos calcanhares novamente, e ela vai penetrando pela terra, levando estas dores que às vezes nos incomodam. Visitando agora os hospitais, levando para todos os doentes o alívio, o conforto. Nós vamos, junto com Jesus, até as penitenciárias, à Fundação Casa, aos asilos, às casas de repouso, aos doentes que estão em casa, às crianças que estão presas a um leito de dor, a todos aqueles que têm problemas de saúde. Nós vamos levando também, junto com Jesus, o conforto para todos aqueles que se despediram nestas últimas semanas dos seus entes queridos. Vamos levar até eles o nosso adeus com serenidade, com tranquilidade, em paz, mas vamos levando até as famílias enlutadas o nosso abraço e o nosso conforto. E neste momento, nós vamos passando para a fluidificação das águas e para a nossa prece final, aguardando só mais um minutinho, porque ainda temos companheiros lá atrás tomando passe. Neste momento, vamos pensar nas pessoas mais difíceis das nossas famílias e vamos levar até elas o nosso abraço, levar até elas essa figura excelsa de Jesus. Vamos levar até essas pessoas o nosso entendimento, a nossa paz, a nossa tranquilidade, pedindo a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, a Dr. Inácio Ferreira,
que elas possam ser equilibradas, asserenadas, trazendo paz para os lares, trazendo luz e conforto para todos. E neste momento, neste finalzinho do passe, vamos levar para Jesus os nossos pedidos, dizendo para Ele que somos eternos pedintes, mas agradecendo por todas as graças recebidas. E agora, passando para a nossa irmã, para a fluidificação das águas. E agora, conectados com Jesus, que está em tudo, que está em todos os lugares, que Ele esteja presente nas águas, por meio de seus prepostos, que toda a água do planeta seja inundada de luz, e que essa luz seja transformada em remédio, que essa luz contida nessa água nos limpe, mas limpe o nosso coração de toda maldade, de toda inveja. Que ao bebermos um copo de água em casa, agradeçamos a Deus por essa fartura. Lembremos dos que têm tão pouca água, as pessoas do Nordeste que passam muita dificuldade por conta de água, por conta da seca. Que esses lugares, que esses poços artesianos que eles fazem nesses locais, que sejam inundados pela água bendita, pela água da vida, a água que faz crescer as plantas, a água que refresca a nossa vida. Jesus, obreiros espirituais, que essas águas que estão nesses recipientes que nós trouxemos, sejam também remédios para cada um de nós, e que cada vez que sorvermos um gole desta água, nos conectemos à nossa casa de paz e amor, este nosso pequeno e belo recanto, e saibamos que com ela, e com o tratamento adequado dos médicos, obviamente, estaremos a um passo da cura. E agora, vamos para a nossa prece final. Mestre amado, nós vos agradecemos por todas as bênçãos de todo esse dia, e em especial dessa noite. Nós agradecemos a palestra linda que tivemos e nos comprometemos mais uma vez a acender a nossa luz, a sermos luz. E se porventura nós cairmos, Pai, estende-nos a mão, que nós vamos seguir adiante, sempre buscando a luz e querendo ser luz. Que nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe a todos nós na nossa volta ao lar. Que assim seja. Graças a Deus. De luz, paz e amor em Jesus. De luz, paz
amor em Jesus.